Hora da Verdade, podcast ao vivo, às quartas e sextas-feiras, aqui no portal RMS News, por meio da nossa TV Stream, na primeira página do portal, distribuídos no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify. Em discurso na Lide Brasil, em Londres, conferência que reúne empresários, políticos, investidores brasileiros e britânicos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou e defendeu o fim da reeleição para cargos de presidente da República, governadores, prefeitos com mandato de 5 anos, conforme determina a PEC 12/2022. A proposta valeria a partir de 2030 e abrangeria os cargos de presidente, governador e prefeitos, dando chance para os atuais chefes do executivo. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Dr. Ézio Vestina, advogado, especialista em segurança pública, trabalhista e família. Satisfação imensa tê-lo conosco aqui mais uma vez na bancada, doutor Ézio. Como analisa aí estas movimentações? Satisfação é minha, uma alegria estar novamente aqui com você, Oliveira, e com todos os nossos seguidores das diversas plataformas da RMS News. Oliveira, no que diz respeito à questão de eleição, o Brasil tem essa mania de viver de puxadinho, né? Atendendo aos gostos de quem está no poder naquele momento. Não havia a reeleição, em 97 foi feito um puxadinho, e nós estamos falando de uma Constituição de 88, portanto, em 9 anos depois já foi feito o primeiro puxadinho para atender os interesses do governante da época, era Fernando Henrique Cardoso. Estabelecida a reeleição, não é a primeira vez que surge essa ideia de acabar com a reeleição. Isso aí já vem de algum tempo sendo discutido, já houve outras PECs aí que ficaram paradas nas casas legislativas. Eu particularmente, preferiria que, em vez de acabar com a reeleição, que nós já acostumamos, Oliveira, nós estamos há mais de 30 anos da promulgação, 36 anos da promulgação da Constituição. E de lá para cá, a sociedade brasileira vem votando, e vem votando de 2 em 2 anos. Então, eu acho que a gente já tem certa expertise em votar, né? 33 anos aí, 36 anos votando, nós já, de 2 em 2 anos, nós já pegamos alguma prática no ato de votar. Então, e perceber, analisar a questão eleitoral. Eu penso que não é o caso de você acabar com a reeleição. Eu acho que não. Eu sou muito mais favorável a uma reforma eleitoral onde nós aglutinemos todas as eleições em 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, nós teríamos eleições gerais no Brasil, desde presidente da República até vereadores. E digo mais, até alguma questão social que precisa ser resolvida, nós poderíamos colocar a título de plebiscito naquele momento. Alguma coisa que precisa ser tratada no campo do plebiscito, nós colocaríamos no momento eleitoral. Então, a sociedade brasileira se dirigia até aos pontos de votação e ali elegeria presidente, senador, deputado federal, governador, deputado estadual, prefeito e vereador. E alguma situação, descriminalização de droga, coisas desta natureza que talvez pudesse ser colocado dentro de um plebiscito. Então, por que eu falo isso? Porque os que defendem o fim da reeleição sustentam que o mandatário de plantão usa a máquina a seu favor, tem mais visibilidade, a imprensa acaba dando mais espaço para ele. Eu acho que tudo isso, nós temos que criar mecanismos de controle.
E não simplesmente acabar, porque cada vez que você acaba com uma situação posta, você acaba causando uma ruptura constitucional. Oliveira, existem várias formas de você criar rupturas constitucionais. E essas mexidas são rupturas constitucionais. Então, eu penso que muito mais inteligente e interessante, socialmente falando, é você criar mecanismos para que o governante de plantão tenha barreiras para não usar a máquina ao seu favor, como é defendido pelos que querem o fim da reeleição. Agora, você acabar com o Instituto que está posto desde 97. E olha, Oliveira, eu não estou aqui a falar por conta de quem está no poder ou quem deixa de estar no poder. Nós terminamos de sair de uma eleição, como você chamou a atenção ao chamar a matéria, terminamos de sair de uma eleição para prefeitos, onde um grande número de prefeitos foram reeleitos. Mas estudos estão sendo feitos por isso, e já existem algumas ideias de por que aconteceu isso. Tem a ver com as emendas de parlamentares que fortaleceram alguns municípios e deram ao prefeito a capacidade de fazer alguma coisa para o mundo e mostrar para os eleitores. Agora, é uma obrigação do prefeito fazer coisas. Às vezes o prefeito não faz porque não tem dinheiro. Quando ele tem, ele faz. E a gente vai puni-lo tirando da prefeitura porque ele fez alguma coisa. Então, eu particularmente sou favorável à continuidade da reeleição, mudando o sistema político no que eu falei de aglutinação das eleições e coisas que tais. Doutor Ezio, na maior democracia do mundo, os Estados Unidos, dentro desse contexto de reeleição, o candidato ele pode disputar o primeiro mandato, né? E depois tem direito à reeleição e depois não pode mais voltar para esse cargo. Seria aí uma alternativa no Brasil? Ou seja, para poder... vou colocar uma expressão, moralizar este processo, ou seja, você pode disputar um mandato, uma reeleição e acabou. Para aquele cargo você não disputa mais. Poderíamos fazer esse ajuste? Esse é um ponto. O outro ponto que se coloca, quando você conversa com os prefeitos, eles dizem o seguinte: 4 anos é pouco para a gente governar. Quando você quer governar, você quer colocar em prática os projetos prometidos, que você anunciou durante a campanha eleitoral, acabou o seu mandato. Então, há aqueles que defendem 5 anos de mandato, como é a proposta e como foi dito pelo presidente do Senado. Como que você trabalha esses dois cenários? É uma coisa interessante se analisar, sim. A questão nos Estados Unidos, por exemplo, que a pessoa se elege, pode se reeleger uma única vez, isso remonta à história e à tradição. Washington Luiz fez, George Washington, perdão, fez um governo muito bom quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos e queriam que ele ficasse eternamente como o presidente. E os Estados Unidos, a ideia era justamente acabar com isso para se diferenciar, né? Porque senão dali a pouco os Estados Unidos viraria um império, né? Com um imperador. E George Washington falou: não, eu acho que o governante tem que governar uma vez, pode governar uma segunda vez, depois disso ele não pode governar mais. E isso virou uma tradição nos Estados Unidos. E a partir de George Washington, então, todos os presidentes podem se reeleger uma vez, depois não mais. Seria uma situação interessante. Né? Seria, sim, uma situação interessante, onde o governante, porque senão pode acontecer o risco de eu fico 8 anos, consigo fazer alguém que eu indico, daí essa pessoa fica 8 anos, daqui 8 anos eu volto, fico mais 8 anos, e existe uma perpetuação no poder de um pensamento só, sem uma oxigenação de poder. Né? Então, seria, de fato, uma ideia de nós fazermos uma reeleição
só que com uma oportunidade só, eleição e reeleição. E terminado isso, não pode ser, pelo menos aquela pessoa não mais, né? Isso é uma situação. A outra situação que você coloca de que 5 anos, eu penso o seguinte, Oliveira, os 2 primeiros anos de mandato de qualquer prefeito, em particular aquele que pegou de outra mão, às vezes até de um espectro político diferente do dele, os primeiros 2 anos é para arrumar a casa, pagar dívidas anteriores, acertar em secretarias, e depois vai ter 2 anos para tentar fazer alguma coisa. E é verdade. Existem projetos de longo prazo que o resultado só vai aparecer depois. Você pega uma situação de saneamento básico, você tem que fazer ele para depois lá na frente mostrar o resultado. Então, de fato, os 2 primeiros anos acertando a casa e os outros 2 anos para fazer, fica pouco. Então, e aqui no Brasil ainda nós temos mais um problema. Ainda agora nós vimos, todos nós sabemos que o déficit público está muito alto, precisa ser diminuído. A própria ministra do Planejamento, ontem, em entrevista aos meios de comunicação, estava falando que tem que fazer uma segurada nos gastos públicos, né? Mas o presidente da República relutava. Por quê? Porque ele queria continuar com a situação até pelo menos a eleição dos prefeitos, onde, evidentemente, tinha os interesses lá de ajudar os prefeitos alinhados ao pensamento central. Então, essa história de 5 anos, 4 anos, 4 anos, 5 anos, não faz muita diferença. Eu volto a insistir, eu acho que nós tínhamos que ter a aglutinação eleitoral, onde todos fosse resolvido de 4 em 4 anos, e criarmos mecanismos de contenção do uso da máquina pública. Eu acho que isso bastaria para que nós tivéssemos um sistema eleitoral muito mais saudável e socialmente muito mais produtivo. Porque, veja, Oliveira, nós vamos criar uma plataforma informativa. Você concorda que nós temos que ter um tempo, adaptarmos com as novas mídias, saber qual o melhor uso? Aí vem um uso um pouco melhor, a gente tenta entrar naquele uso um pouco melhor, melhorar aqui. Tudo isso leva tempo para nós chegarmos nesse grau de excelência que, graças a Deus, a MRS News conseguiu chegar. Mas não foi uma coisa de ontem para hoje. Foi um trabalho, um processo. Não podemos imaginar que o governante tenha isso, e ele tem que negociar com Câmara, ele tem a promotoria pública que vive conversando com ele tem a questão de vir decisões de Brasília determinando que ele pare de fazer alguma coisa ou faça alguma coisa que não estava no orçamento dele, entrega de remédios de alto custo, tratamento de alto custo, que mexe com um orçamento que às vezes ele já estava destinando para uma outra situação. Claro. Então, nós temos que ter o bom senso também, como sociedade, de entender que as coisas não se resolvem do dia para a noite. Imaginar que um homem entra hoje, em 4 anos ele consegue resolver tudo e que 1 ano a mais ele vai conseguir, eu acho que é um pouco ilusório. Doutor Edson Vechina, advogado especialista em segurança pública, trabalhista, família, conosco aqui na nossa bancada, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes. A única coisa que eu sei é que a partir de 2026, a posse do presidente, do prefeito, a partir daí não será mais em 1º de janeiro, que não é fácil. Já uma alteração da legislação eleitoral, será, se não me falha a memória, no dia 6 ou 7, né? Mas leva tempo, é aquilo que coloca o doutor Edson Vechina, né? E essas alterações a gente tem que trabalhar com muita cautela, né, doutor Edson Vechina, análises, e quando as decisões forem tomadas, elas têm que ser tomadas com consistência e não a toque de caixa. Doutor, muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, Oliveira, a oportunidade de estar com você nesta manhã
dia, na verdade, né? Nós podemos estar aí junto mais algum momento do dia, caso precise, e falar de assuntos tão importantes. E, nesse caso, um assunto que interessa para toda a sociedade, considerando que nós estamos na internet e podemos Exato. alcançar o mundo. Então, um assunto que interessa para toda a sociedade, nos alegra muito poder estar com você nessa manhã. Obrigado, doutor Ezio. Gratidão aqui mais uma vez na nossa bancada de formadores de opinião, dando aí a sua contribuição para que a gente possa analisar, entender e compreender os mais variados cenários de tudo aquilo que acontece em nossa comunidade. Onde o doutor Ezio Vestina, nesse caso, analisou aí a questão em que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defende o fim da reeleição. E esta colocação do presidente do Senado, ela ocorreu durante discurso na Lide Brasil em Londres, conferência que reúne empresários, políticos e investidores brasileiros e britânicos.